É, legal. Terceirinho, tio Elias na área, novo vídeo para o terceiro ano. Terceiro ano, hoje nós vamos começar um assunto novo. Nós aprendemos multiplicação, nós aprendemos várias estratégias de multiplicação, multiplicação no algoritmo usual, CDU, multiplicação na tabuada de Pitágoras, a gente aprendeu, e nós também fizemos problemas com multiplicação. Então foram várias coisas. Nesse momento, eu já espero que vocês já tenham memorizado a tabuada. Todo mundo tem que ter a tabuada de cabeça, do 0 até o 10. Algumas são mais fáceis, outras nem tanto, mas já dá para saber todas. Quem não souber tem que aprender ainda, porque nosso próximo assunto vai precisar de multiplicação. Esse assunto que eu vou começar hoje é a operação inversa da multiplicação. Como vocês já viram no título, é divisão. Do mesmo jeito que a operação de adição tem a operação inversa, que é a subtração, na multiplicação, a operação inversa é a divisão. São as 4 operações básicas da matemática: adição, multiplicação, divisão e subtração. Essas 4 são as 4 operações básicas da matemática. Ok? Então, eu vou agora compartilhar a tela com vocês. Nós estamos falando de qual assunto mesmo? Divisão. Opa, a letra está pequena. Divisão de números naturais. Divisão de números naturais. A primeira coisa que nós temos que aprender na divisão, eu já acabei de dizer, nós temos que saber que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Certo? O sinal de divisão, para quem ainda não conhece, é esse aqui, ó. Espera aí um pouquinho. O sinal de divisão é esse aqui. Vou dar um exemplo. 8 dividido por 4. Essa conta aqui dá 2. E esse aqui, ó, eu vou até chegar a imagem mais perto um pouquinho. Esse aqui é o sinal de divisão. O sinal de divisão é um traço. Deixa eu colocar o traço maior aqui. É um traço com uma bolinha em cima. Deixa eu colocar aqui. Com uma bolinha em cima e outra bolinha embaixo. Representa a divisão. Existem outros sinais de divisão que nós ainda vamos aprender. No algoritmo usual, se eu quiser escrever 8 dividido por 4, eu escrevo 8 dividido por 4. Aí eu passo um traço aqui no meio dos dois números. Passo um traço aqui no meio dos dois números. E passo outro traço aqui embaixo do 4. Isso aqui é outro sinal de divisão. Eu preciso saber dele também. Nós vamos usar ele também. E um último sinal de divisão que é muito usado ainda, é assim, ó. 8 dividido por 4 e um traço aqui entre eles, ó. Esse aqui a gente vai aprender só o ano que vem, mas já é bom saber que existe. Esse sinal aqui se chama fração. A gente não vai usar ele agora, mas é bom saber que ele já existe. Tá ali. Depois eu vou ensinar como que lê uma fração também. Esse aqui é a mesma conta. Todos são a mesma operação. 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. Tudo bem? Então, esses aqui são os sinais de divisão. Primeira coisa que nós vamos aprender com divisão é um probleminha bem simples. Eu vou chegar aqui no problema. Vamos ler. Márcia possui 6 maçãs. 6. Ela deseja dividir essas frutas com Pedro e João. Como ela pode fazer isso? Ela quer dividir 6 maçãs com o Pedro e com o João. Gente, a primeira regra da fração que nós temos que saber. Vou escrever ela aqui. Primeira regra da fração, não, da divisão. É a mesma coisa. Primeira regra da divisão. Sempre nós vamos dividir em partes iguais. Sempre a divisão é em partes iguais. Eu não posso dividir 3 para um e 4 para outro. Não pode. Tem que ser 3 para os dois ou 4 para os dois. Tem que ser partes iguais. Então, toda vez que eu for dividir,
Se o Pedro ganhar mais maçãs do que o João, o Pedro não vai ficar feliz, concorda? O Pedro vai ficar triste, ele quer ganhar o mesmo tanto. Então, sempre são em divisão, sempre nós usamos a divisão em partes iguais. Tudo bem? Vamos continuar. Márcia possui 6 maçãs, ela deseja dividir essas frutas com Pedro e João. Como ela pode fazer isso? Olha que lindas essas maçãs que eu coloquei. Olha aqui as maçãs mais bonitas, bem coloridas. Então, eu tenho aqui as 6 maçãs. A primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho. A primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar que existem um conjunto de 6 maçãs. E como que eu mostro isso? Eu mostro fazendo um círculo. Ou seja, eu tenho 6 maçãs. Vou colocar aqui o número 6. 6. Ok. Quantas pessoas que são? Eu tenho aqui o Pedro e eu tenho aqui o João. Então, eu vou dividir para 2 pessoas. Eu vou fazer um traço aqui e outro traço aqui. São 2 pessoas, então são 2 traços. Agora eu vou fazer um conjunto para o Pedro e outro conjunto para o João. Esses círculos não precisam ficar iguaizinhos, tá? Ok. Então, eu já preparei aqui os conjuntos. Então, eu vou pegar uma maçã. Olha só como que eu vou mostrar que eu peguei a maçã. Eu vou riscar ela. Olha aqui eu riscando ela, ó. Risquei a maçã. Eu peguei uma maçã e dei para quem? Para o João. Deixa eu colocar aqui o nome dele. O João está aqui. E o Pedro está de cá. O João está de um lado e o Pedro está do outro lado. Então, eu já dei uma maçã para o João. Se eu dei uma maçã para o João, eu tenho que dar uma maçã para o Pedro, concorda? Tem que ser em partes iguais. Então, eu vou tirar uma maçã aqui e vou colocar para o Pedro. Já dividi, já foram 2. Faltam quanto? 4. Então, agora, eu vou dividir de novo. Vou dar mais uma maçã para o João. E vou dar mais uma... Opa! E vou dar mais uma maçã para o Pedro. Mais uma para cada um. Ó, ainda tem 2, dá para dividir mais. Vou de novo pegar uma maçã. Opa! Vou pegar uma maçã e dar para o Pedro, e outra maçã e dar para o João. E toda vez que eu pego uma maçã, eu tenho que vir aqui e riscar, ó, para saber que a maçã já foi entregue. Tudo bem até aqui? Então, olha só. O João ficou com 3 maçãs e o Pedro ficou com 3 maçãs. São partes iguais, não são? Sobrou alguma maçã? Não sobrou nenhuma maçã. Então, vamos aqui agora anotar a nossa operação. Eu fiz 6. Deixa eu até apagar aqui e fazer de novo. Ó, vou apagar aqui. E vou escrever de novo. Eu fiz o valor 6 dividido por 2. E quanto que cada um ficou? Cada um ficou com 3. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Outra informação importante. Não sobrou nenhuma maçã. Todas as maçãs foram divididas. Não sobrou. Logo, eu digo que o resto é igual a 0. Se não sobrou nenhuma maçã, o resto é igual a 0. Numa divisão, na divisão, quando o resto é igual a 0, eu digo que essa divisão é o quê? Exata. Quando, na divisão, quando o resto é igual a 0, eu digo que essa divisão é exata. Certo? Nós vamos, daqui a pouco, ver que a divisão também pode ter um resto, pode sobrar uma. Uma maçã pode sobrar para alguém. Então, nesse caso, a divisão foi exata. 6 dividido por 2 igual a 3, resto igual a 0, divisão exata.
Última informação. Como eu disse, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se a operação inversa da multiplicação, eu posso ler de trás para frente. Eu não li assim, ó, 6 dividido por 2 igual a 3. Então, se eu ler ao contrário, deixa eu até fazer uma seta aqui. Vou fazer uma seta para o outro lado. Se eu ler ao contrário, eu posso ler com a operação inversa. Qual que é a operação inversa? A operação inversa é 3 vezes 2 igual a 6. Eu estou explicando devagarinho, mas isso aqui é bem simples. Divisão é a operação inversa da multiplicação. 6 dividido por 2 igual a 3, resto igual a 0, operação inversa 3 vezes 2 igual a 6. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Eu vou pausar o vídeo aqui um minutinho e vou fazer outro exemplo, tá bom? Vou parar o compartilhamento de tela e vou fazer outro exemplo. Daqui um segundinho eu volto. Ok, voltando. Tio Elias agora vai continuar o vídeo de explicação. Vou dar mais um exemplo de divisão. Vou compartilhar a tela novamente. Agora eu tenho cajus. Eles ficaram... A cor deles não ficou muito legal, não. Porque na hora de colorir aqui não deu muito certo. Mas dá para entender que é um caju, não dá? Bom, quantos cajus eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajus. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer aqui um círculo para mostrar que isso aqui é um conjunto de 10 cajus. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho aqui um conjunto com 10 unidades de cajus. Vamos começar a operação? Dessa vez, eu quero dividir o 10 em 3 partes. Eu vou dividir para 3 pessoas. 1, 2, 3. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Deixa eu puxar a tela para cá para ficar bonitinho. Tio Elias está cheio dos truques aqui, ó. Vamos aqui preparar para fazer a continha 10 dividido por 3. Primeira coisa, eu vou anotar aqui. Eu tenho 10. Deixa eu pegar o sinal de divisão aqui. 10 dividido por 3. Isso aqui é igual a quanto? Eu ainda não sei. Vou fazer. Bom, agora eu vou fazer os conjuntos. Eu vou colocar um conjunto aqui. Outro conjunto aqui. Opa, ficou grande. Outro conjunto aqui. E mais um conjunto aqui. Então, agora eu tenho a conta 10 dividido por 3. Mesmo procedimento. Vou riscar um caju. Deixa eu pegar uma outra cor aqui mais marcante. Vou riscar um primeiro caju. Risquei o caju. Vou colocar ele aqui. Agora eu vou riscar outro caju. Risquei um caju. Coloquei ele aqui. Agora eu vou riscar outro caju. Risquei para cá, ó. Coloquei ele aqui. Agora eu vou riscar mais um caju para cá de novo. E vou colocar ele aqui. Vou riscar outro caju. Vou riscar reto aqui. E vou colocar ele aqui. Vou riscar mais um caju. Risquei. Coloquei ele aqui. Ainda faltam 1, 2, 3, 4. Opa! Se alguém for esperto aí, já entendeu. Vou riscar mais um caju. E vou colocar ele aqui. Vou riscar outro caju. Vou colocar ele aqui. E vou riscar mais um caju. E vou colocar ele aqui. Lembrando que eu estou dividindo em partes iguais. Tem 3 para todo mundo. Olha que agora sobrou 1. O que acontece agora? Importante saber isso.
Esse 1 aqui não pode ser mais dividido. Por quê? Porque se eu pegar esse 1 e colocar ele aqui, aqui vai ficar com 4 e aqui vai ficar com 3. Não pode. Lembra que eu falei que são em partes iguais? Se eu colocar ele aqui também, eu não posso, porque esse aqui vai ficar com 4 e os outros vão ficar com 3. Então, eu não posso dividir o último caju. Vai sobrar. Agora, voltando aqui. Nós fizemos a operação 10 dividido... Deixa eu pegar o sinal de divisão de novo. Nós fizemos a conta 10 dividido por 3 e cada conjuntinho ficou com 3. Concorda comigo? Cada conjuntinho ficou com 3. Só que dessa vez, sobrou um caju. E se sobrou um caju, eu digo que o resto é igual a 1. Se o resto é igual a 1, a divisão é inexata. Só lembrando, se o resto for igual a 0, igual eu fiz nessa aqui, ó, se o resto for igual a 0, a divisão é exata. Se o resto for um número, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, o resto é igual a 1, e nesse caso a divisão é inexata. Tudo bem? Outra coisa, leitura ao contrário. Vou ler ao contrário, para saber a operação inversa. Então, eu tenho que 3 vezes 3 é igual a 9. Eu não cheguei no 10. Por quê? Porque sobrou 1. Então, eu faço mais 1 igual a 10. Agora, eu cheguei no 10. Então, qual que é a operação inversa de 10 dividido por 3? É 3 vezes 3, que dá 9, mais 1, que dá 10. Quem usa o material dourado pode fazer esse método de divisão com o material dourado, colocando os conjuntinhos e dividindo. Certo? Então, o que nós temos que saber na hora de fazer uma divisão? Primeira coisa, escrever. Escrever. Por exemplo, escrever a divisão. Por exemplo, 8 dividido por 2 igual a 4. Tem que saber escrever. Outra coisa que nós precisamos saber, sobre o resto. O resto é igual a 0? O resto é igual a 1? O resto pode ser igual a 2? A 3? Então, nós temos que saber o resto. Outra coisa que nós precisamos saber. Se nós sabemos o resto, nós sabemos se ela é exata. Exata ou inexata. E a outra coisa que nós precisamos saber é a operação inversa. Qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Nós temos que saber essas informações aqui. Escrever a divisão, saber o resto e a operação inversa. Ok? Se tiver dúvidas, voltem o vídeo, assistam de novo. É bem simples. Quem aprende divisão direitinho nunca mais esquece. Certo? Eu quero que vocês assistam esse vídeo, porque eu vou postar um trabalhozinho para vocês fazerem antes da gente começar com o livro. Vocês vão usar esse método aqui dos conjuntos, o método dos conjuntos, para aprender divisão. Depois, nós vamos começar a fazer a divisão com o sinalzinho de divisão, mas, por enquanto, método dos conjuntos, tá bom? Gente, muito obrigado. É só isso que eu queria falar hoje. Lembrando, se tiver alguma dúvida, na próxima aula eu já vou tirar a dúvida, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.